Olá, seja bem-vindo a mais uma aula na nossa escola bíblica online Templo do Saber. Eu sou Luiz Marcaça e nós estamos tratando dessa temática tão importante e relevante, né? Principalmente nos dias que estamos vivendo. Nós estamos falando no decorrer das aulas sobre a cruz de Cristo. E nessa aula especificamente nós vamos falar sobre um tema muito importante que é a influência da cruz, né? A influência da cruz na nossa vida, nessa geração e no mundo que nós estamos vivendo, né? E quando a gente fala sobre influência, a primeira palavra que vem na nossa cabeça é a palavra influencer, né? Você tem ouvido falar muito sobre isso, né? Nós ouvimos falar muito nesses dias que estamos vivendo. E o que é um influencer? Eu fiz até uma observação aqui, é uma pessoa que influencia a opinião e o comportamento de um número muito grande de seguidores por meio de criação e compartilhamento de conteúdo, especificamente pelas redes sociais. Então, um influencer é esta pessoa que, obviamente, ele faz com que os seus seguidores, as pessoas que o acompanham, elas tenham uma mudança de postura, de comportamento, de opinião e de pensamento. Então, nesse ponto de partida nosso, eu queria que você pensasse sobre isso. O que é um influencer, né? Que você memorizasse ou viesse na sua mente agora os influencers que você conhece nos dias de hoje, né? E a partir disso nós vamos tratar dessa temática, como eu citei aqui no começo. Olha que interessante que na própria palavra de Deus nós vemos um influencer lá em Gênesis, que foi o próprio diabo. Não sei se você lembra, lá em Gênesis ele induziu a Eva a ela desobedecer a Deus. E obviamente Ela acabou influenciando a atitude de Adão, que desagradou a Deus e comeram do fruto proibido, né? Até então, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso trouxe consequências drásticas, não só para eles, mas para a humanidade no geral. Então, desde aquele tempo, você já percebe que esse poder de influência, ele faz com que as pessoas muitas vezes saiam daquele propósito que Deus traçou para essas pessoas. Hoje nós vamos falar bastante a respeito de um personagem, ou de um grande homem de Deus, um dos maiores homens da Bíblia, podemos dizer assim, do apóstolo Paulo, né? Nós temos como um versículo referência, está em Gálatas capítulo 2, no versículo 19 e 20, acompanhe comigo, a declaração do apóstolo Paulo para a igreja ali na Galácia: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Versículo muito conhecido e muito forte também. Uma declaração do apóstolo Paulo. Vamos para algumas considerações aqui nessa nossa aula. A primeira coisa, a palavra influência, ela deriva do verbo influir, que no sentido original significa fazer fluir para dentro, que também é o significado de inspirar. Então a palavra influência, ela tem a ver com inspiração. Então quando se fala de influenciar, significa que as informações que são passadas pelo influencer, ou por essa pessoa conhecida, ela faz com que algo lá dentro da pessoa, e inclusive de muitos cristãos, algo comece a mudar ali naquela pessoa. Por isso que é muito importante nós vamos tratar um pouco mais disso na frente, de nós observarmos quem nós seguimos. Então, influir significa fazer fluir para dentro, ou seja, é algo que a pessoa é algo que acontece extrinsecamente e começa a ocorrer dentro da pessoa, né? É um fator externo que começa a influenciar o interior desta pessoa. O Salomão, lá em Provérbios capítulo 4, 26, ele declara, 23, perdão, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes. Em algumas versões, a saída da vida.
Olha só como a Bíblia ela é perfeita, ela é completa, né? E Salomão declarou isso por quê? Porque nós entendemos que o nosso coração, ele é a cerne de tudo, é o cerne, né? É o nosso âmago, é a parte principal do ser humano. Então nós precisamos guardar o nosso coração, ou seja, nós precisamos filtrar aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos e aquilo que nós entendemos como um conceito, como uma ideia, como um pensamento, como uma reflexão. Entendendo isso, o Espírito Santo nos fala através de Salomão que nós devemos guardar e preservar o nosso coração. Nós não podemos ter uma vida cristã de forma passiva. Como assim? Você só recebe e você não rebate aquilo que você está recebendo. Tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você ouve, você absorve aquilo. Isso não está certo. Nós temos que ter um filtro espiritual com que, através da nossa postura, nosso posicionamento ativo, nós não permitimos que coisas que não agradam a Deus, que são contra os princípios do Senhor, entrem no nosso coração. Porque do coração procedem as fontes da vida, como nós lemos aqui. O próximo ponto. Aquilo que nos influencia, norteia, ou seja, direciona as nossas escolhas e decisões da vida. Olha como é forte essa frase. Aquilo que nos influencia, né, norteia as nossas escolhas e decisões. Então, tem muitas pessoas que estão agindo hoje, inclusive eu ressalto, né, na própria igreja, né, os próprios cristãos que estão, digamos assim, você já deve ter ouvido esta palavra, estão desnorteados. O que é de estar desnorteado? É uma pessoa que ela está fora do caminho que Deus traçou para ela está perdida, ela está confusa. Isso por quê? Porque ela permitiu que algumas influências que não são de Deus fizessem com que esta pessoa saísse do prumo que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito e a palavra dele é poder. Se nós estamos na presença de Deus, se nós praticamos a palavra, se nós andamos de acordo com a voz do Espírito Santo, nós vamos andar no caminho certo. E a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, ou seja, no mundo de trevas que vivemos, a palavra de Deus é a luz que nos conduz à decisão certa, às escolhas certas. Agora, o que pode nos influenciar? Eu coloquei aqui 5 pontos. Primeiro, pessoas. Isso inclui pais, familiares, né? Veja que eu coloquei o primeiro, pais, familiares, líderes, professores, amigos, futuramente o próprio cônjuge, etc. Segundo ponto, o que pode nos influenciar? É o que mais acontece hoje na maioria da vida das pessoas, que é a mídia e as redes sociais. A mídia ela tem um poder muito grande de influenciar e olha, a mídia ela tem sido um instrumento nas mãos do diabo muito grande nos dias que vivemos. As pessoas vivem amedrontadas, vivem desesperadas, vivem confusas, porque elas se alimentam mais da mídia, mais de redes sociais do que a própria palavra de Deus. O terceiro ponto, ambientes e lugares. Você e eu, nós como cristãos, nós precisamos ser seletivos nos ambientes que frequentamos, nos lugares que estamos. Não podemos estar em qualquer lugar. Nós devemos ter esse posicionamento, devemos ser guiados pelo Senhor. Ambientes e lugares, relacionamentos influenciam no nosso comportamento. Um outro ponto, circunstâncias. Muitas vezes no momento difícil, de luta, de dor, de ansiedade, isso influencia as nossas decisões. Porque se nós estivermos na nossa vida preocupados, angustiados, né, ansiosos para resolver um problema que aos nossos olhos, né, é insolúvel, nós começamos a ter um posicionamento, uma direção errada na nossa vida. E o outro ponto, o mundo espiritual. Eu falei numa aula que eu tive a oportunidade de ministrar aqui, que nós somos um espírito. Nós temos uma alma e habitamos no corpo. Então nós precisamos entender que existe um mundo físico, né, o qual vivemos, mas existe um mundo espiritual. E no mundo espiritual existe uma influência tanto do bem quanto do mal.
Se nós olharmos no decorrer da palavra de Deus, desde o começo, desde o Velho Testamento até o Novo, nós entendemos que existe uma batalha sendo travada constantemente no mundo espiritual. Haja visto que no próprio apóstolo Paulo, que é o personagem que estamos falando aqui hoje, ele cita em Efésios que a nossa luta ela não é contra carne ou sangue, mas contra o mundo espiritual, contra as hostes da maldade, né? Nos lugares celestiais. Então existe uma influência, existe uma ação no mundo espiritual que pode sim nos induzir, nos conduzir a tomarmos decisões, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Dando prosseguimento aqui na nossa aula, um outro tópico importante, os pais, eu quero que você preste bastante atenção nesse ponto, né? E se você, principalmente você que é pai, você que é mãe, os pais são aqueles que causam maior impacto na vida dos filhos e essa influência pode gerar algo bom ou ruim na trajetória de uma pessoa. A maior parte das pessoas que hoje vivem um casamento destruído, uma vida desregrada, uma vida sem direção, existe uma influência muito grande que foi lá no passado dos pais. Pais abusivos, pais omissos, pais que não tinham compromisso e vida com Deus, e isso trouxe e gera uma consequência muito grande na vida dos filhos. O próprio Salomão, né, vamos falar bastante aqui de Salomão também, Provérbios 22:6, ele diz, educa, veja que está no imperativo, educa a criança no caminho que ela deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, se você é pai, mãe, né, se você entende esse princípio, nós precisamos ser intencionais na criação, na educação dos nossos filhos. E nós estamos vivendo dias que quem está educando os filhos é o celular. O celular hoje está cômodo, né? Os pais... eu entendo que existe uma demanda muito grande, às vezes o pai precisa trabalhar, a mãe, mas assim, existem muitas crianças, inclusive dentro da igreja, que elas estão sendo educadas, criadas por um eletrônico. Por quê? Porque as pessoas estão tão ocupadas, entre aspas, né? Elas estão desperdiçando tanto o seu tempo com tanta coisa, inclusive redes sociais, que elas não têm tempo, para acompanhar o crescimento, o desenvolvimento do seu próprio filho. Então os filhos, existe um período que os pais eles precisam estar presentes. Essa presença ela deve ser constante, mas existe um momento crucial na vida de uma criança que vai determinar toda a trajetória dela. Então, como pai, como mãe, você precisa ser intencional na educação, no ensino, principalmente da palavra de Deus. Porque aquilo que você incutir na cabeça de uma criança desde cedo, a Bíblia diz que até quando ela se envelhecer, ela não vai se desviar do caminho do Senhor. Esta criança, mesmo que ela cresça, ela passe por um período que ela quer se aventurar, ela quer conhecer alguma coisa que está fora da palavra de Deus. Naquele momento, aquela semente foi implantada, colocada no seu coração. Essa semente vai guardar esta criança, este moço, esse jovem, e ela com certeza terá um futuro brilhante. Então nós como pais devemos ser intencionais e devemos principalmente ser referência para os nossos filhos. O próximo ponto, nossas amizades e relacionamentos. Eles influenciam na nossa jornada. Veja bem, irmãos, Provérbios 13:20 diz que o que anda com sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Você já deve ter ouvido várias vezes aquela frase assim, diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Isso é uma verdade. Os nossos relacionamentos, as nossas amizades, elas mostram quem nós somos. Se nós somos pessoas que temos um propósito, entendemos o grande propósito que Deus tem, o projeto que Ele tem para a nossa vida, nós precisamos sim ser seletivos nos nossos relacionamentos. Existem níveis de relacionamento e eu e você não podemos andar com qualquer tipo de pessoa. Aí você pergunta para mim, mas nós não temos que ser como Jesus? Alcançar as pessoas? Sim, mas você não vê em nenhum momento no Novo Testamento Jesus desperdiçando o seu tempo.
Até quando ele estava na casa de pecadores, como Zaqueu, por exemplo, ele tinha um propósito. Ele não ia ali gastar conversa fiada, perder seu tempo, não. Jesus era intencional nas suas amizades. Então, não podemos desprezar as pessoas, mas nós temos que entender a nossa posição. E uma frase que é importante, você colocar na sua cabeça, que se você não influencia, você vai ser influenciado. Eu vou repetir, se você não influencia, você será inevitavelmente influenciado por alguém ou por alguma situação. Então nós temos que ter postura, posicionamento. Entendemos que os nossos relacionamentos, eles têm que estar sendo direcionados pelo Senhor. Veja lá em Salmos, no Salmos 1, né, capítulo 1, versículo 1 diz: bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, e nem se detém, algumas versões está se assenta, no caminho dos pecadores. E nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha, nós precisamos entender que hoje, com essa tecnologia, esses grupos de WhatsApp, esses grupos em redes sociais, tem feito com que muitos cristãos participem de roda de escarnecedores. Às vezes você está num grupo ali no seu WhatsApp, algum amigo colocou você ali, alguma pessoa que te conhecia, e ali eles só postam coisas que não agregam nada e chegam até a desagradar a Deus. Um conselho para você: saia desse grupo. Ah, mas que vão pensar de mim? Não interessa. Você tem que pensar no propósito que Deus colocou na sua vida. Então não se assente na roda dos escarnecedores. Não participe, não seja conivente com piadas indecentes, com comportamentos que vão prejudicar a sua vida e os princípios que Deus colocou em você. Prosseguindo, eu quero agora que você pergunte para si mesmo. Primeira pergunta: qual pessoa mais me influenciou no passado? Pergunte para si mesmo. Qual foi a pessoa lá no passado que mais me influenciou? Com base nisso, você pode muitas vezes entender hoje na sua vida se tem algo que precisa ser tirado da sua vida, algum conceito que você precisa mudar, alguma mudança de mentalidade, alguma barreira que foi criada, alguma crença limitante. E olha só, os conceitos e ensinamentos dessa pessoa têm causado impacto positivo ou negativo na sua vida hoje? Essa pessoa que veio à sua memória, que foi a que mais te influenciou lá atrás, ela foi uma boa influência ou uma má influência? Nós vemos na trajetória da história da humanidade, da Bíblia, que pessoas que foram bons influenciadores, aqueles que foram influenciados por esta pessoa, se tornaram grandes. Ao mesmo tempo, em contrapartida, pessoas que eram ruins. Vamos dar um exemplo, bem clássico aí do Adolf Hitler. Ele influenciou muitas pessoas que se tornaram pessoas piores no futuro. Então, nós precisamos traçar isso. É muito importante, às vezes, eu e você, mesmo estando na igreja, nós fazemos essa autoanálise e começarmos a pensar se o nosso comportamento hoje não tem muito a ver com aquele familiar nosso, ou aquele professor, ou aquele líder autoritário, e que talvez possa estar nos prejudicando hoje. É um exemplo bem básico. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade no relacionamento com, vamos falar assim, com cônjuge, né? Por quê? Porque nunca presenciaram um casamento dos seus pais felizes. Sempre briga, sempre contenda, o pai autoritário, o pai adúltero, a mãe também, não tinha uma postura de mãe. E isso muitas vezes, essa pessoa, por não ter essa referência positiva, ela de forma inconsciente, ela trouxe isso para o seu casamento. Então é importante nós entendermos isso e começarmos a tirar isso da nossa vida e alinharmos a nossa vida com a palavra de Deus. A segunda pergunta: qual pessoa tem, e esta é muito importante nessa nossa aula, qual pessoa tem atualmente exercido maior influência na minha vida? Pense sobre isso nesse momento. Qual pessoa eu tenho seguido e tenho tido como referência hoje?
Nós estamos num mundo aí que, né, falamos aqui no começo dos influencers, né? Tem tanta gente aí gravando, postando, né, falando tanta coisa, criando tantas ideias, expondo tantos pensamentos. Agora eu pergunto para você, por que você segue essa pessoa? Porque tem pessoa que ela está na igreja, ela se diz filho de Deus, e ela segue nas redes sociais uma pessoa que, misericórdia, não tem sentido o que essa pessoa está agregando para você. O que essa pessoa posta, fala, ensina, o que isso tem a ver com o propósito que Deus tem para a sua vida. Nós lemos aqui atrás, ande com os sábios e se tornará mais sábio. Então nós devemos buscar crescimento. O cristão, ele tem que avançar, o cristão ele tem que ir para frente, e esse é o projeto de Deus. Mas nós, quando estamos nos deparando com pessoas assim, se nós formos passivos, nós vamos absorvendo, gastando o nosso tempo, gastando a nossa energia e absorvendo coisas que só vão atrapalhar o nosso crescimento espiritual. Então pense sobre isso nesse momento. Qual pessoa tem atualmente exercido influência na sua vida? Será que não está na hora de você começar a excluir algumas pessoas, que parar de seguir algumas pessoas, ou de repente até excluir alguns contatos? Você sabe que aquilo ali é tóxico para você, não faz bem. Então tenha postura, tenha posicionamento. É melhor desagradar ao homem, mas agradar a Deus. Então estou sendo bem rígido nesse ponto, porque você precisa entender que você nasceu para um grande propósito na sua vida. Você nasceu para fazer uma grande obra nesta terra, e Deus ele confiou isso a você. Então vigie o propósito que Deus tem para a sua vida. Terceiro ponto. Terceira pergunta, nós temos em nossa vida o poder, não é uma pergunta, né? Mas é uma afirmação, nós temos em nossa vida o poder de decisão, o chamado livre-arbítrio. Olha só em Deuteronômio capítulo 30, no versículo 19, no Velho Testamento, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida, olha só, proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E ele termina o versículo dizendo, escolhe pois a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Sabe o que me chamou muito a atenção nesse versículo? O escritor ele diz assim, que no final, que ele está te incentivando, né, te influenciando a escolher a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Ou seja, nós temos uma oportunidade todo momento, todos os dias, de decidir em fazer o bem ou o mal, de ouvir a Deus ou a Satanás, de ouvir a palavra e confiar na palavra de Deus ou confiar em palavra de homens, em governos, em coisas que estão desalinhadas com Deus. E essa nossa escolha, além de nortear a nossa vida, além de nos dar uma decisão certa, ela vai ter uma influência na nossa descendência. Volto a falar aqui em relação a nós que somos pais. Os nossos filhos, as nossas escolhas, as nossas decisões, elas vão impactar a nossa casa e a nossa descendência. Então, se você quer que o seu filho, a sua filha, a sua geração seja uma geração poderosa nessa terra, você precisa tomar a decisão certa. E a decisão certa é aquela que o Espírito Santo de Deus te conduzir a fazer. Então, muito cuidado quanto a isso, porque não está em jogo somente a sua vida e o seu futuro, que é importantíssimo, mas da sua futura geração também. Homens grandes, né, nós vemos no decorrer da história da Bíblia, deixaram legados, e eu e você precisamos deixar um legado. Nós precisamos deixar uma marca para os nossos filhos, para a nossa futura geração. Porque nós precisamos de homens e mulheres que tenham vida com Deus, que sejam íntegros e que façam a diferença nessa geração. A quarta pergunta, qual influência a cruz de Cristo tem na minha vida? Olha só que forte isso. Qual influência a cruz de Cristo tem na minha vida? Precisamos entender que a cruz de Cristo não é somente um símbolo, mas é um evento. Um evento que mudou a história da humanidade, mudou a minha e a sua história. Então, quando nós pensamos sobre isso, no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós precisamos pensar o seguinte: quando eu olho para a cruz, o sacrifício de Jesus,
O que isso representa para mim hoje? Você sabe que tem muitas pessoas que elas estão na igreja e ela somente trocou de religião. Ela era de uma determinada religião e ela começou a frequentar uma igreja evangélica, gostou das músicas, né? Gostou da palavra que é pregada, do movimento, né, pentecostal, e isso, atraiu essa pessoa. Mas não significa necessariamente que essa pessoa entendeu verdadeiramente o significado de Cristo, desse sacrifício de Jesus. Então nós precisamos, eu quero que você reflita neste momento. Se você quiser, né, você que está acompanhando essa aula, pôr uma pausa e fechar os olhos e refletir: o que representa esse sacrifício de Jesus para mim? O que seria da minha vida hoje se não fosse esse sacrifício de Jesus? Nós precisamos entender que o sacrifício foi uma entrega que Jesus fez por mim e por você. E quando nós estamos na casa de Deus, nós estamos servindo, isso é só um complemento do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E por mais que façamos, por mais que trabalhemos na casa de Deus, façamos alguma obra, nada se compara ao que Deus fez por nós, a sua entrega. Então valorize o sacrifício e que essa influência da cruz possa nortear a sua vida hoje. Que esse sacrifício de Jesus não seja invalidado pelas nossas ações e atitudes. Porque muitas pessoas, eu volto a falar, que se dizem cristãos, mas o seu testemunho, o seu comportamento aí fora, ele está envergonhando o reino de Deus. Está envergonhando, não está dignificando o sacrifício que Jesus fez. Jesus pagou um preço caro e nós precisamos, como filhos de Deus, honrar esse sacrifício na nossa vida e permitir que a cruz de Cristo, que o sacrifício dele, influencie em tudo que nós fizemos na nossa vida. Eu creio que você está aprendendo bastante. E nós vamos fazer uma pausa agora, pode ir lá tomar uma água, dar uma respirada. E no próximo slide nós vamos falar realmente sobre o apóstolo Paulo. E nós vamos tratar de qual impacto a cruz de Cristo teve na vida de Paulo. Tá bom?